Olá meninos e meninas, Tayana Lucado aqui para mais um vídeo, um bate-papo na verdade, na sequência de vídeos de procedimentos estéticos que eu tenho feito. O último foi bichectomia e hoje eu vou falar a respeito da minha rinomodelação, que eu fiz no mesmo dia que eu fiz a bichectomia, mas como eu não quis gravar no mesmo vídeo para não ficar muito extenso, eu decidi aqui fazer esse novo vídeo. Então, a rinomodelação ela não é a mesma coisa que rinoplastia. Não fiz rinoplastia por dois motivos. Na verdade, um mais gritante que estava baixa, né, gente? E a rinomodelação veio com uma opção assim ótima, porque o meu nariz ele não era tão feio assim. Bom, eu vivi mais de 30 anos com ele, então já estava muito acostumada. Embora quando eu era criança eu ouvia algumas piadinhas e tal, mas nada que doesse tanto, né? O meu temperamento melancólico é tipo, tô nem aí, e a gente fica pensando nisso só por algumas horas, depois passa. Mas apareceu a oportunidade de fazer a rinomodelação. Como eu falei no vídeo anterior, eu conheci uma dentista. Sim, eu fiz o procedimento com uma dentista, ela fez a bichectomia. Ela é a pessoa que eu confio para entregar os meus dentes nas mãos dela. Ela fez minha bichectomia e também fez a rinomodelação no mesmo dia. Então, como foi feito no mesmo dia, na mesma anestesia, eu queria ter gravado junto, mas decidi não, porque senão ia ficar muito grande e cansativo, e esse não é o objetivo. Como eu falei, um dos motivos que eu não fui direto para a rinoplastia era financeiro, porque a única clínica que realmente eu confio não é aqui na minha cidade, em Manaus, fica em Recife. Eu não tenho condições de bancar uma rinoplastia agora, e também com o resultado com a proposta que me foi vendida da rinomodelação, eu gostei muito e pensei, nossa, se eu fizer, eu acho que nem vai precisar ir para uma rinoplastia, talvez tão cedo não, talvez mais lá pra frente, né? Depois dos 40, quem sabe. Então ela me explicou como funcionaria a rinomodelação. Tem vários tipos de produtos que são usados. Tem a rinomodelação com ácido hialurônico, que não foi o meu caso, embora eu quisesse, porque traz muitos benefícios para nossa pele, o ácido hialurônico, e tinha uma durabilidade boa também, de mais ou menos aí de 6 meses a 1 ano. Mas para mim ainda assim era pouco tempo. E ela me vendeu, dentro dessa rinomodelação, outros procedimentos. Na verdade, eu não posso dizer nem outros procedimentos. O procedimento era a rinomodelação, mas várias coisinhas seriam feitas que caracterizava o pacote rinomodelação, entende? Então, uma dessas coisas, iniciando, eu vou deixar aqui foto do meu antes, bem explícito assim, o nariz de frente na lateral. O meu nariz, ele tinha a ponta larga, como vocês podem ver aí nessa foto. Ele tinha a ponta bem larga, as abas um pouquinho mais abertas. Uma coisa que me incomodava muito era quando eu sorria, que isso aqui ia para cima e a ponta caía. Outra coisa, isso aqui do meu nariz era bem alto. Não era aquele nariz que tinha um caroço enorme, como algumas pessoas faz um triângulo assim. Não, não era assim. Ele era alto, arredondado. Eu vou deixar uma foto para vocês, porque olhando dá para se entender melhor. Então, era bem alto, que eu olhando para frente eu conseguia ver que tinha alguma coisa aqui, né, uma sombra. E aquilo me incomodava muito. Então, a ponta larga, as abas um pouquinho mais abertas, tinha essa altura, ponta larga, já falei, abas abertas,
e quando eu sorria, acontecia isso de a ponta cair mais ainda. Então, o que ela fez basicamente, ela lixou, tem uma espécie de lixa que ela usa, ela, enfim, iniciou-se a cirurgia, vem com anestesia, a gente leva muita anestesia. Inclusive, isso foi uma coisa que me assustou bastante na hora, porque eu nunca fiquei tão anestesiada daquele jeito que eu sentia que eu não estava respirando. E por um momento eu achei que aquilo não era normal. Na verdade, não é normal, eu que não estava acostumada. É normal, eu que não estava acostumada. Mas aí eu acho que ela percebeu e ela disse: abre a boca, respira pela boca. Porque até então eu não estava me tocando, eu acho que eu ainda estava tentando respirar pelo nariz. Enfim, eu queria puxar o ar de qualquer forma e aquilo estava bem complicado para mim. Então, adormeceu tudo. A minha garganta eu não sentia mais, até porque, como eu falei, no mesmo dia eu fiz a bichectomia, então eu levei anestesia nas bochechas, eu levei no nariz, eu levei aqui, nossa, eu levei por dentro do lábio, porque isso também era necessário que eu ia fazer dentro do pacote. Ela iria desconectar um ligamento que tem do lábio com o nariz, que era justamente para parar de eu sorrir e a ponta cair. Então, primeira coisa foi lixar, ela lixou bastante, ela me explicou que mesmo que não ficasse retinho, só me avisando, mas ela disse que tinha grande chance de conseguir lixar bastante. Porque o que acontece? Ela me explicou que não pode lixar além do que o nariz suporta, porque o nosso nariz, essa parte aqui é como fosse uma casinha assim, né? É como fosse uma casinha. E assim, na casinha, você não pode lixar, porque chega um momento que ela rompe, assim, fica com o telhado aberto, sabe? Fica com o telhado aqui aberto. E depois que isso acontece, para consertar é muito difícil e muito caro. E só com um cirurgião plástico mesmo durante uma rinoplastia, e talvez nem consiga ficar perfeito de novo. Só se o cara for muito bom e tecnologias avançadas, etc. Fica horrível quando isso dá errado. Ela me mostrou muitas fotos de casos reais. Tudo bem, essa foi a primeira coisa que ela fez, a questão de lixar aqui. Depois ela colocou fios. Eu tenho fios dentro do nariz que era para ajudar a fazer essa tração para cima, para levantar a ponta do nariz, e isso também iria ajudar a resolver o problema da ponta larga, que eu tinha a ponta do nariz bem larga, era bem boleadinha, e agora, né, continua assim boleadinha, mas comparado ao que era, até porque a ponta do meu nariz é muito dura. Depois da cirurgia fica uma pedra, mas levando em consideração que o meu nariz normal mesmo, antes da cirurgia, já era bem dura essa ponta, então não era fácil afinar, né? Eu acho que isso eu só vou conseguir resolver mesmo se um dia eu fizer rinoplastia. Mas eu tô até agora bem insatisfeita, eu não tenho pressa nenhuma em fazer rinoplastia. Se aparecer oportunidade e dinheiro, quem sabe, mas eu tô no momento com outras prioridades, eu nem penso nisso. Outra coisa que ela fez foi desconectar o lábio superior do nariz. Eu não sei qual é o nome dessa conexão. Também estava tudo no contrato, os nomes, eu nem sei por onde anda esse contrato. Então ela abre aqui, dá uma anestesia e desconecta um ligamentozinho que tem aqui no nosso, né, por debaixo do lábio. Passado a cirurgia,
Eu estava muito anestesiada, ela já tinha me falado que eu precisaria de acompanhante. Meu esposo estava lá. Na hora, não estava me sentindo muito bem, eu estava meio tonta, eu acho que foi o tempo da cirurgia, porque a bichectomia foi muito rápido, foi assim uns 10 minutos. Mas o nariz foi mais demorado. E meu esposo, na hora, ela mandou comprar os remédios, porque eu levantei da cadeira, passei umas 3 horas na cadeira, porque tinha muita coisa para fazer. Então eu levantei meio tonta, não estava sentindo nada, eu não engoli a gente para tomar o remédio. Quando ele chegou com o comprimido para eu tomar, eu tava tão assim, não sentindo nada, que eu falando com ela, eu conseguia falar. Mas eu falando com ela, eu errei a minha boca. Literalmente, eu não tava sabendo onde estava a minha boca e a água. Aí foi quando ela gritou na hora pra ele, ajuda ela a botar o copo no lugar certo, pra você ter noção do quanto eu fiquei. Não sei se é assim com todo mundo, eu acho que sim, porque do jeito que ela falou, antes de eu derramar água, ela já falou, olha, cuidado, porque ela não vai acertar onde está a boca dela. Foi muito engraçado. Depois de umas 2 horas, né, a anestesia vai passando, a gente fica assim meio tonta. Dor, questão de dor não dói nada, nem antes. Dói as anestesias, né, lógico, tá furando, né, e aqui a área sensível, agulha no nariz, lógico que isso vai doer. Mas assim, na cirurgia, depois que passa toda a anestesia, não dói, já aconteceu até assim, eu bater assim pra ver, eu não tava sentindo nada, era só uma coisa dura. Eu fiquei 15 dias com o micropore, que é aquela tala, o micropore e o aquaplast, né? É um produtozinho médico que ele amolece em água, a gente coloca para imobilizar e ficar o nariz cicatrizando com aquilo ali. Fiquei 15 dias com aquilo, não dói nadinha, assim, passei, eu acho que mais ou menos um mês na medicação, anti-inflamatório, antibiótico. Como fica ferido aqui, porque ela faz tudo por dentro, né? Como fica ferido, a gente tem que estar limpando com cotonete, água oxigenada, volume 10, e passar um remedinho antisséptico e lavar com soro, gás esterilizada e um remédio que até queima um pouquinho, é como se fosse um metiolate. Ele queima, né, para evitar qualquer infecção. Então, um mês depois já dava para ver mais ou menos o resultado, mas ainda não era o resultado final, porque o nariz ele é um pouco mais lento, um pouco mais devagar de se notar o resultado do que comparado à bichectomia. O nariz, bote aí de 4 meses para frente. O meu mesmo, eu acho que foi parecer o resultado final depois de 6 meses, 7 meses. Período de duração é mais ou menos 2 anos, né? Dependendo do organismo, pode ser feito uma manutenção ou antes ou depois. Eu acho que eu não pretendo fazer outra renomodelação. Se ela lixa aqui em cima, já era, né? Tá retinho. Se ela lixa aí em cima, não tem mais como voltar aquela coisa arredondada aqui, já foi. E outra desconexão, é cortado, então não tem como voltar. O que pode voltar é no caso dos fios, que eles têm prazo, né? Eles vão afrouxando com o tempo.
Aí isso pode ser feito uma manutenção, ou se eu não fizer, eu ainda não decidi, quem sabe daqui a 2 anos ou 3 eu já possa fazer uma rinoplastia direto, aí eu vou fazer umas alterações definitivas mesmo, mas claro, respeitando o formato do meu rosto, o meu contorno, e nada fora da naturalidade. Quanto eu paguei? Assim como a bichectomia, ela estava com preço tabelado na época. Eu fiz em 30 de julho de 2021. Eu tô pertinho de fazer um ano. Eu paguei R$ 1.400 só na rinomodelação, fora a bichectomia. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comente aqui pra mim que eu tiro a sua dúvida. Obrigada, até a próxima. Ah, outra coisa, se eu conquistei teu like, dá um joinha aí pra mim, pro YouTube entender que eu posso continuar gravando vídeos que vai ser bem relevante. Obrigada, gente. Beijo.